Olá, começamos mais um A Vida Podcast e como sempre eu trouxe uma convidada super especial para nós gravarmos um episódio da série Chave que abrem portas e hoje eu tô aqui com ela, que é empreendedora, hoje está com 32 anos, é mãe de dois filhos, instrutora e mentora de designer de unhas para mulheres. E ela veio do interior aqui para Goiânia, cidade grande, com 17 anos, mas ela atua como manicure desde os 11. E hoje nós vamos descobrir os detalhes dessa história e como que ela conseguiu chegar onde ela chegou hoje. Eu estou aqui com ela, com a Luana. Seja bem-vinda! Olá, muito obrigada. Ui, então, né, vamos começar. Então, eu vim para Goiânia com 17 anos de idade e a minha história, assim, ela é cheia de insights poderosos, né, para quem quer virar a chave, porque eu vejo que nos dias de hoje as pessoas elas têm muito medo, né, de começar um negócio ou de começar do zero. E o que a gente precisa é literalmente ter um sonho e acreditar. E o que eu tinha nessa época, aos 17 anos de idade, era um saco de roupas, que eu vim para Goiânia, né? Eu vim do interior. E nesse saco de roupas eu trouxe uma malinha de esmaltes e alguns alicates. Então eu vim com o meu saco e meu sonho. Eu costumo falar desse jeito. E a gente precisa realmente sonhar, porque se a gente não tiver sonhos, a gente não consegue ter um sentido, né, para poder caminhar. Tem que ter Uhum, aí claro que uma separação entre o que é sonho e o que é ilusão, uhum, porque muitas vezes a gente está sonhando uma ilusão, né? O sonho ele pode realizar, a ilusão não. uhum. Eu falo que os nossos pés eles têm que estar cravados, firmados no chão. E a cabeça nas nuvens, isso é um sonho. Agora, quando a gente fica com os pés e a cabeça nas nuvens, é ilusão total. Tudo tem que ter propósito, né? Então, eu acredito, assim, que através da minha história, através das unhas, toda pessoa pode acreditar que é possível, sim, vale a pena sonhar. É isso. A Luana, ela me encontrou nas redes sociais, me mandou mensagem me contando a história dela. Eu falei assim: olha, o intuito do A Vida Podcast é justamente esse: contar histórias de pessoas que estão o quê? Fazendo a diferença, pessoas que estão realmente buscando um novo nível de vida, que estão realmente rompendo. Porque realmente, Luana, sonho sem ação é só uma ilusão. Nós temos que agir. E conta pra nós, eu sei que você hoje ministra curso, é mentora de mulheres. Conta pra mim assim, como que começou? Você veio com essa malinha, começou a fazer atendimento. Hoje, gente, unha não é mais igual antigamente, que era só um alicatinho, uma lixinha, não. Hoje exige mais investimentos, hoje exige mais conhecimento, né? Conta pra Exato. nós como que você fez essa migração, como que você começou, toda assim a sua trajetória empreendedora. Bom, gente, primeiramente, eu não queria ser instrutora de curso de alongamentos de unhas. Quando eu vim do interior, o que eu sabia fazer era a manicure tradicional, né? A Uhum. raiz mesmo, que a gente colocava o pé da cliente na água, que a gente lixava com aquela lixa, fazia florzinha com palito de É dente verdade. nas unhas das clientes. Então, esse era meu trabalho, né? Na época, eu não sabia que isso se chamava nail art, mas é a nail art raiz, gente. Então, com o passar do tempo, a minha irmã, eu tenho eu sou a filha de número 5 da minha mãe. Minha mãe teve 7 filhos. Uau. Então a minha irmã, que é mais velha que eu não sei em que posição que ela tá agora nesse momento, mas ela é mais velha que eu 10 anos. Eu fui, assim, uma época muito revoltada com a minha profissão. Eu considerei por muitos anos, assim como muitas meninas também consideram, a nossa profissão bico, né. Uhum. Então eu falava: "Ah, ser manicure não é profissão, eu preciso estudar, fazer uma faculdade, e sendo manicure eu não vou conseguir isso". Aí eu avisei pra geral que eu ia deixar de ser manicure. A minha irmã, na época, ela se revoltou, porque ela fazia a unha comigo desde quando eu comecei, desde os 11 anos de idade. Ela: "Não, você é a melhor manicure que eu vi na minha vida, eu não aceito você deixar de fazer unha. Você tem que fazer um curso de alongamento de unhas". E nessa época Uhum. eu tinha 19 anos. Aí eu falei: "Não, eu não vou continuar sendo manicure, eu não acho essas unhas de gel bonita, eu acho essas unhas horrorosas, eu acho grossa, eu acho artificial". E ela: "Luana, mas você é caprichosa, eu tenho certeza que se você fizer um curso disso vai dar certo". Eu falei: "Não, eu não quero, eu vou deixar de ser manicure, já tá decidido, pronto, acabou". E ela foi e comprou escondido de mim, gente, ela comprou escondido um kit de alongamento de unhas, e aí ela chega e me fala: "Ó, eu comprei um kit de alongamento de unhas". Isso, eu tinha 19 anos, já tem 13 anos isso, essa história.
E aí, na hora que eu vi que ela comprou, eu fiquei impactada, eu fiquei chateada, porque eu falei, gente, como assim ela comprou esse negócio? Paguei quase R$ 1.000, R$ 1.000 há 13 anos atrás, Era muito era dinheiro. muito dinheiro. E aí eu falei, não, eu tenho que honrar, né? Tem que ir lá e fazer o curso. Ela falou, a gente comprou o kit, e comprando o kit você ganha o curso. Aí é só você entrar em contato com a mulher. Na época nem o WhatsApp tinha, a gente ligava para a pessoa. Eu liguei para a mulher, fui no apartamento dela fazer o curso. Foi 4 horas de curso de unhas de gel. E aí eu tentei fazer isso dar certo durante 6 meses. Durante 6 meses eu tive muitos descolamentos, quebra, e eu não entendi por que que aquilo acontecia, né? Porque na época, infelizmente, o nosso mercado era carente de conhecimento. Não é como hoje em dia, da forma que você falou, né? Que hoje em dia a gente tem um leque, né, Uhum, de oportunidades e também de, vamos dizer assim, de padrão elite mesmo de entrega, né, de unhas, como alongamento de unhas, esmaltação em gel, manicure perfeita ou manicure russa, como é conhecida, né, também aqui uhum, no Brasil. Na minha época era muito raiz, tanto o alongamento quanto o próprio trabalho mesmo de manicure tradicional. uhum. E aí eu desisti. Fui e vendi todo o kit que a minha irmã comprou. Falei: "Não, esse negócio não é pra mim". Eu falei que essas unhas de gel eram feias, que esse negócio não ia dar certo. E eu falo que a nossa palavra tem muito poder. É verdade. Quando a gente declara que vai dar certo, dá. Mas se a gente já tá começando com o pensamento e a sua palavra já declara que vai dar errado, pode ter certeza que vai. Você já está declarando. E foi o que aconteceu. Aí eu parei de trabalhar com unhas, definitivamente. Minha irmã ficou super chateada, porque eu até vendi as coisas, né? E fui procurar um emprego de carteira assinada. E aí eu trabalhei numa escola de idiomas, trabalhei como secretária, recepcionista, eu fui doceira também. E por fim, eu trabalhei como call center. Para mim, ser call center era melhor do que ser manicure ou nail designer. Nesse meu último emprego, eu fiquei bastante tempo. Eu cheguei a receber seguro-desemprego. E como eu ainda não conseguia entender que aquilo era um propósito na minha vida, eu falei assim: ah, eu vou conciliar o seguro-desemprego com as unhas. Eu vou voltar a trabalhar, porque era final de ano, era dezembro. Eu falei: vou trabalhar no salão, Uhum, e aí eu vou juntando uma graninha. Na hora que o seguro acabar, eu paro de novo de fazer unhas. E aí é isso. uhum. Fui, fiz um teste no salão, passei, comecei a trabalhar no final do ano, passou o seguro-desemprego. E aí, no lugar que eu estava trabalhando, eu vi uma forma diferente de fazer a preparação da lâmina, porque muita nail designer não sabe, mas a maioria de causa de descolamento de unhas é a preparação inadequada. É uma coisa que, tipo assim, muita gente não dá valor, não dá atenção. E eu não posso ser hipócrita. Tem muita gente que tem a lâmina boa que você não precisa fazer a preparação, que vai dar tudo certo, mas a gente não pode contar com a sorte. Então, assim, a gente precisa de muito estudo, tem muita base teórica e científica por trás disso. Eu não tinha isso. Uhum. Mas eu vi a preparação que a moça fez e imitei o jeito dela. Fui ver vídeos no YouTube. O YouTube foi o meu professor por muito tempo. Deu certo a forma que eu vi e nunca mais, gente, eu parei de fazer unhas. Eu desisti de desistir, né? E demorou um tempinho ainda para eu ver a minha profissão com os olhos que eu vejo hoje, Uhum, né? Porque hoje eu super valorizo a minha profissão. Hoje eu não tenho vergonha de dizer que eu sou manicure, que eu sou nail designer, ou designer de unhas. Eu sempre falo que nail designer é um termo chique, né? Na nossa profissão, para nós que somos manicures, porque nós somos manicures. uhum, Só que há uma diferença que a manicure tradicional, ela trabalha ali no pé e mão com esmaltação comum, né, a manicure tradicional. Enquanto a designer de unhas, ela entrega um alongamento, ela entrega uma esmaltação em gel, uma blindagem, uma cutícula perfeita, né, que também, né, é conhecida como manicure macro ou manicure russa. Agora temos aí um complemento na manicure russa, que é a manicure com cera. Então, assim, ela tá num patamar mais elevado. É uma uhum, manicure que entrega um trabalho mais elevado e que ela uhum, pode cobrar um valor mais agregado também. uhum, Enquanto um pé e mão pode variar aí, hoje em dia, na faixa de uns 35 ou até R$ 80, quando uma manicure eleva o nível dela para uma esmaltação em gel, ela pode cobrar mais que R$ 100. uhum, 100, 180 ou até mais do que isso. Isso vai depender do padrão de entrega do seu trabalho uhum, e também do que você traz aí no currículo, né, uhum, da grade de cursos que você fez. Eu costumo dizer que, tipo, muita gente fica: "Ai, você dá diploma nos seus cursos?", né. E eu falo: "Gente, a gente não fornece diploma, porque diploma só tem quem faz faculdade", uhum, né. Então, assim, a nossa profissão,
ela entrega certificados. Por isso que nós trabalhamos com certificações. Não tem nada que vai impedir, até mesmo você administrar um curso, caso você queira, porque é só você ir numa gráfica, imprimir um certificado e falar que vai ministrar curso. Não tem ninguém, nada que vai te impedir. Só que quando você tem uma bagagem que você traz para isso, desse nível de certificação, você vai ter aí um valor agregado. Porque no nosso mercado tem valorização, mas também tem muita desvalorização, justamente por conta de pessoas assim, que não procuram por conhecimento e sai por aí distribuindo o que tem, e muitas vezes pode acabar estragando a vida de uma nail designer que quer começar do zero, a pessoa já acaba desistindo, assim como foi comigo, no começo, que desisti com 6 meses. Então, assim, infelizmente, a gente tem todo tipo de público. Tem gente que vai entregar conhecimento de verdade e tem gente que não vai, que está atrás do amadorismo. E é isso que vai diferenciar uma nail designer de alto padrão ou uma nail designer que já tem, né, dentro de uma hierarquia, um nível mais elevado. E eu quero que fique bem claro que a gente não pode desprezar quem está a um nível abaixo. Mas se você deseja chegar a níveis mais altos, você tem que, então, procurar por essas certificações. Não existe crescimento sem investimento. E muitas pessoas não estão dispostas a pagar o preço. E quando eu falo pagar o preço, não é que você tem que procurar o curso mais caro, mas você tem que realmente investir em você. Se você não investir, vai ficar sempre no quintal. Porque você acredita que eu demorei 6 anos como nail designer para fazer o segundo curso da minha vida? O que a minha irmã pagou, que eu tinha 19 anos, foi o único curso que eu havia feito até os 25. Eu ficava só vendo vídeos no YouTube. Como eu falei, o YouTube foi meu professor durante muito tempo. E quando eu fui fazer o segundo curso da minha vida, eu já tinha 25. Eu falava, as minhas unhas não estão tendo descolamentos, nada tá quebrando, tá durando. Quando eu fiz o curso com a minha primeira instrutora, não deu certo. E eu sozinha consegui fazer o negócio acontecer. Pra que eu vou pagar curso? E eu fiquei, então, sendo uma pessoa iniciante por 6 anos. Deixei de ser iniciante, vamos se dizer, então, que agora tem 7 anos que eu deixei de ser iniciante, que foi quando eu comecei a buscar por conhecimento. E depois disso eu não parei mais, eu sou sedenta. Só que eu não fiquei presa no conhecimento somente para nail designer. Eu procurei um conhecimento no marketing, no posicionamento, na química dos produtos, que isso é muito importante. Muita nail designer não sabe por quê, que tem tanta alergia com o cliente. E o que é um assunto muito importante, porque às vezes não sabe da informação, só aprendeu a colocar o gel na unha. Então, você está entendendo o quão é sério essa divisão que há? É isso que vai diferenciar uma instrutora que vai ter conhecimento para passar para alguém de uma que está por trás do amadorismo. Então, se você deseja sair do amadorismo, você tem que realmente buscar por excelência, não tem como. E é interessante você trazer isso, por quê? Porque eu sempre falo sobre essa questão do conhecimento. Nós temos que buscar conhecimento, é muito importante isso. Porque às vezes você se prende só na questão da ali, por exemplo, eu sei fazer assim e tem funcionado, mas existe um próximo nível? Existe alguém que já consegue ser mais eficiente do que eu estou sendo até o momento? E isso com certeza te leva para um próximo nível. Quando igual você, eu já era profissional há 6 anos. É um período muito grande e, como você disse, estava funcionando e continuaria funcionando. Só que sempre existe um próximo degrau. Talvez você agregue para a vida de uma pessoa um conhecimento, como a sua colega agregou um conhecimento simples de preparação e te fez ir para um próximo nível. Exatamente. Então, por isso a importância da gente ter humildade de sentar na cadeira de aprendiz. Justamente, porque muita gente só quer levantar, mas se a gente não tiver humildade de sentar para aprender, você não irá levantar para ensinar alguém. A gente tem que ter essa humildade. E sobre isso que você falou, sobre o próximo nível, é tudo questão de permissão. A gente vai viver aquilo que a gente permitir para a nossa vida. Então, se você não se permitir buscar por conhecimento, infelizmente, você sempre vai ser aquela nail designer do mais ou menos, né? E eu era a mais ou menos. Só que mesmo sendo mais ou menos, eu sempre tive muitas clientes que estavam ali comigo. Eu até brigo com algumas delas, né? Porque algumas delas estão comigo até hoje, de muitos anos. E eu falo, vocês mentiam pra mim. Eu perguntava se a unha tava boa, vocês falavam, nossa, é a unha mais perfeita que eu já vi na minha vida. E a unha, gente, parecia um leque de tão aberta. Eu falo, como que vocês tinham coragem de falar que a unha tava bonita? É porque no padrão do que elas conheciam tava bom, né? Não, mas detalhe, né? Elas viam as unhas da internet, hoje em dia tem Pinterest, né? Mas na época não tinha. Era Google mesmo. Elas iam lá pesquisar unhas. E aí, nossa, Luana, você consegue fazer essa unha?
e eu consegui engambelar todas. Eu não conseguia, gente, fazer uma nail art assim, uma nail art luxo, né? Traços finos, francesa reversa, nem francesa sorriso eu conseguia fazer. Eu fazia uma francesa reta, né, grandona com esmalte tradicional. Eu não sabia fazer esmaltação em gel, porque como eu falei, eu fiquei muitos anos, né, sendo, vamos se dizer assim, a mais ou menos, Uhum. né? E aí, quando elas queriam a francesa reversa, eu tinha desculpa pra tudo. Ah, francesa reversa é feio. Ah, francesa reversa, na época, né? Vou usar um termo aqui. Não quero que ninguém se sinta ofendido. Falava que era só as do job que usavam. Francesa reversa larga. Que Uhum. elas podiam ver vídeos que elas iam comprovar isso. Tudo pra não fazer uma francesa reversa, porque eu não sabia nem como que começava o negócio. Uhum. Ah, quero uma unha encapsulada. Eu falava, gente, é muito feio, é brega. As mulheres chiques, elegantes, não usam essas unhas encapsuladas. É só esmalte vermelho, nude. E a cliente, nossa, mas eu acho tão bonitinho, Luana. Aí eu engambelava elas e falava, não, mas eu sei fazer aplicação de pedraria, né? Que Uhum. era joinha na unha. Eu colocava joinha na unha das clientes, né? Eu falava assim, eu acho que a joinha é muito luxo. E elas, não, você tem razão, Luana. Eu convenci as clientes a fazer o que eu queria, porque eu não tinha conhecimento. Eu não tinha Aham. conhecimento da técnica que ela me pedia. Então, por mais que elas falassem que minha unha estava bonita, elas queriam aquilo que eu não conseguia entregar, que elas procuravam na internet. Mas só depende de nós mudar essa realidade, né? Então, quando eu comecei a fazer esses cursos com 25 e daí em diante eu não parei mais, chegou um momento que eu comecei a ser procurada para ministrar cursos também. Uhum. Como eu falei, eu não tinha intenção de ser instrutora de alongamento de unhas. E o que fez eu mudar, né, o pensamento foi que eu comecei a ter muita procura. Porque, veja bem, ninguém me procurava para poder ministrar um curso, mas eu comecei a buscar por conhecimento, comecei a postar o meu trabalho nas redes sociais, e aí, de fato, meu trabalho começou a ficar bonito. E quando ele começou a ficar bonito de verdade, perdão, as pessoas começaram a me procurar. Uhum. E aí eu falava não, inicialmente, porque eu não queria. Eu falava que eu só queria ser a melhor manicure, a melhor nail designer de Goiânia, era só isso que eu queria. Que eu queria Uhum. ser master de alongamentos, e eu não sabia o que era ser master. Para mim, master era um termo de uma manicure que já estava no nível mais elevado, né? O que não deixa de ser real isso, mas que era só uma manicure fodona, né? Uhum. Literalmente. E eu comecei a fazer os cursos por isso, porque eu queria ser master. Sem Uhum. saber que a pessoa que é master, se a gente traduzir do inglês para o português, master é mestre, Uhum. é professor. E era tudo que eu não queria para minha vida. E aí eu cansei de falar não. Declarou tanto que aconteceu. Cansei, gente, de falar não. O que eu falei, a palavra tem poder. E eu falava, não, eu só quero ser master, eu só quero ser master. Quando eu vi, a minha procura de cursos era maior do que de atendimento em mesa. E quando eu vi, eu já estava lá. No começo, não posso ser hipócrita, era por dinheiro. Eu cobrava R$ 400 no meu curso inicialmente e eu ministrava 2 cursos por dia. Um das 8 até as 14 e o outro das 14 até umas 8 da noite, mais ou menos, até a hora que Deus quisesse, né? Uhum. Era só a unha de cor natural, quadrada, e era isso aí. Só que Uhum. começou a me incomodar. Quando eu comecei a procurar por conhecimento, a minha mente foi se abrindo e eu falei: será que eu tô realmente entregando um bom trabalho como instrutora? Será que eu tô fazendo a diferença na vida dessas mulheres que confiam em mim? Uhum. Então, por isso eu fui desenvolvendo a apostila, fui desenvolvendo meu próprio método e não mais ministrei, assim, 2 cursos em um dia, Uhum. mas comecei a ministrar para uma pessoa só durante um dia inteiro, aí depois foi evoluindo para 2 dias. Hoje eu tenho curso de até 3 dias, 5 dias, Uhum. depende do que a pessoa está procurando, né. Uhum. Mas, de fato, eu priorizei a qualidade da minha entrega como instrutora e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não Uhum. seja ensinar e transformar a vida dessas mulheres através do meu conhecimento. Você me contou que tem um projeto, social, que você trabalha com mulheres que estão em posição de vulnerabilidade, ex-presidiárias. Como que surgiu essa ideia e como que ela funciona hoje? Então, essa ideia ela surgiu recentemente. Eu já ministrei alguns cursos sem custo, já fiz algumas ações solidárias no meu Instagram, tipo, para 5, 6 mulheres. Olha, vou escolher 5 mulheres que não têm condições financeiras de pagar por um curso e quer, né, ter essa oportunidade. E aí, só que eu vi que aquilo não era suficiente. Eu acredito que a gente sempre pode fazer mais, Uhum. né? Então, já tem mais ou menos uns 2 anos que eu estava sentindo isso no meu coração. E eu tenho um motivo, né, porque há muito tempo atrás eu tinha, assim, um preconceito, né,
com pessoas que já passaram por essa situação, né, de ex-presidiárias, no caso. Uhum. Assim como muitas pessoas da sociedade também têm. Uhum. A gente, como cristão, a gente prega muito sobre empatia, sobre segunda chance, a gente fala do amor de Cristo, mas quando é na realidade mesmo do nosso dia a dia, a gente faz o quê? Fecha as portas. Muitas mulheres, inclusive, não têm oportunidade de ter esse recomeço por conta do preconceito Uhum. da sociedade. É verdade. Então, eu fui uma dessas pessoas, Uhum. né, que ficava olhando assim com o olho torto, criticava tudo e todos. Que fique claro, gente, eu ainda não cometi nenhum crime, o réu primário ainda está ileso, mas eu comecei a ver que eu estava vivendo um cristianismo barato, né? Porque olhando para o que Jesus veio fazer aqui no mundo, por nós, a gente muitas vezes é mesquinho e entrega o cristianismo barato, Uhum. né? Jesus veio para quem precisava, era para os pobres, era para os doentes, era para as mulheres viúvas, era para literalmente para os bandidos da época, né? Então, assim, a gente vem do apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo, foi Saulo, e era o exterminador de cristãos. Quem somos nós para julgar quem cometeu algum crime, mas que se arrependeu, que é uma segunda chance? Uhum. Se o apóstolo desvivia cristãos e ele foi, assim, um dos maiores discípulos de Cristo, eu entendi, através de Paulo, que eu não estava fazendo o suficiente como nem como cristã e nem como uma pessoa que poderia fazer mais Uhum. dentro da nossa profissão, porque se eu acredito no poder de transformação do meu trabalho, o meu trabalho hoje ele tem um valor mais elevado. Mas e se fosse de graça, será que eu ia querer passar esse conhecimento à frente? Então, assim, foi uma coisa que ficou na minha cabeça há muito tempo, já tem muito tempo que isso ficou martelando na minha cabeça, e chegou um momento que eu falei assim: "Não dá mais, agora eu tenho que agir". Uhum. Se eu quiser realmente fazer a diferença, tem que ser agora, não importa se eu não tenho um lugar, não importa se eu não tenho um patrocinador, não importa. Se Deus colocou esse desejo no meu coração, e se Ele está me pedindo isso, e eu não fizer, Ele vai escolher outra pessoa que vai lá e vai fazer no meu lugar. Porque se você recebe uma ordem e você não obedece essa ordem, você pode ter certeza que Deus vai escolher um outro que vai falar: "Não, eu pego essa missão aqui para mim". É verdade. Eu peguei, fui, fiz um vídeo, coloquei no Instagram e me surpreendeu muito, porque o vídeo tem 10 minutos e deu mais de 10.000 visualizações, assim, no ato. Deu muitas curtidas, muitos compartilhamentos, comentários também, e muitas pessoas que se prontificaram a patrocinar, né, o evento e se disponibilizar também a me ajudar, porque eu como não sei ainda a quantidade de mulheres que a gente vai conseguir impactar, porque não é só para ex-presidiárias, mas também para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Uhum. Eu não sei quantas mulheres a gente vai conseguir, mas e se for um número grande, né? Se for um número grande, é óbvio que eu não vou conseguir conduzir todas essas mulheres sozinhas. Então eu preciso o quê? De um time para me ajudar. E aí começou a minha instrutora de todo o Brasil se disponibilizar para me ajudar com esse projeto, né? Para me Uau. ajudar a instruir essas mulheres. Então, assim, eu literalmente vi que é colocar o pé e Deus dá o chão. Uhum. E esse projeto eu não tenho dúvidas que ele vai impactar a vida das mulheres que vão participar. E é isso. Uhum. Uau! Você falou pra mim que já conseguiu um patrocinador, Sim, né. Fala pra nós sobre esse patrocinador, como que ele vai entrar no evento sim. pra ajudar. Então, esse patrocinador é muito especial para mim, né? Eu sou embaixadora de uma marca, a Victoria Nails, e essa marca foi uma das primeiras que soube do meu projeto. E assim que soube, falou: não, a gente vai ajudar, a gente vai doar os géis para as meninas, para que elas possam sair de lá com gel. Então, Uhum. assim, olha que coisa linda, né? A gente pretende que as meninas saiam com um kit de produtos, mas assim, de todos os produtos mesmo. Uhum. Lógico que não vai ser assim, a nível alto padrão por enquanto, porque primeiro a gente tem uma grade, né? Uma grade que eu falo assim de crescimento. Uhum. Uma escada, ela nunca começa lá de cima, ela vai começar de baixo. Então, vai ser um curso básico, é o básico bem feito. E o básico bem feito é naturalidade, vai ser só de alongamento, né, essa Uhum. certificação. Então, assim, o nosso intuito é que essas meninas saiam de lá com os produtos para realmente ter esse recomeço digno. Uhum. É muito interessante seu projeto, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter interesse. Então, quem está nos ouvindo
Pode entrar em contato com a Luana, que tem interesse. Talvez você fabrica cabine de secagem, nem sei o nome. É cabine mesmo. Talvez você é um produtor de lixa, enfim, ou um distribuidor desse tipo de produto e tem interesse em patrocinar. Pode entrar em contato com ela para poder participar desse projeto. Vamos trocar o bloco agora? Vamos falar um pouquinho da Bora! Luana, Claro, pessoa? claro. Luana, mãe de 2 filhos, conta pra nós Ai, como ai. que é essa maternidade. Você falou pra mim que é mãe solteira. Sim. Nós sabemos que é um desafio, né? Criar 2 filhos, ter que educar, conduzir no caminho certo, no caminho do Senhor. Como que tem sido seus dias conduzindo esse projeto, conduzindo a sua vida pessoal, ainda sendo mãe, ocupando a função ali de provedora dessas crianças, de instrutora dessas crianças. Pois então, até hoje eu não acredito que eu sou mãe dessas crianças. Eu olho pra mim e falo: "Gente, saiu de mim mesmo?". Porque, assim, uma mãe, independente dela ser solteira ou não, mãe, quando se torna mãe, ela literalmente morre para esse mundo e renasce para os filhos. Então, assim, comigo foi desta maneira. Eu, assim como muitas de nós, eu nunca pensei em ser mãe solteira. Eu idealizei para mim uma família, que eu ia ter ali um marido do lado, só que não foi isso que aconteceu. Então eu pedi para que Deus me ajudasse a conduzir os meus filhos, e assim eu tenho feito, né? A conduzir no caminho certo, dentro dos princípios e valores que eu acredito. Eu quero que fique bem claro que não tem nada a ver com religião, né? Uhum, Até porque religião não salva ninguém, nem mau caratismo de ninguém. Mas dentro daquilo que eu acredito, né? E eu acredito que eu estou conseguindo executar bem essa missão, não só de instruir mulheres, mas de instruir os meus filhos no que eu acredito que é certo. Óbvio que quando eles crescerem, eles vão seguir suas vidas, eles vão fazer o que eles quiserem da vida deles. Mas eu espero que eles sigam aquilo que eu tenho ensinado, né? Porque uma mãe nunca quer o pior para os seus filhos, né? Eu quero o melhor para os meus filhos. E desde a barriga, eu já declarava que o meu filho e a minha filha iriam ser homem e mulher de Deus. Que eles iam ser homem e mulher com propósito. Que eles não viriam a esse mundo por acaso, porque se Deus me escolheu para ser mãe deles, é porque ele acreditava no meu potencial como mãe, porque tem muita gente que sonha com a maternidade. Eu nunca tinha sonhado com a maternidade. Antes de ser mãe, eu pensava em ter um marido, mas eu não pensava em ter um filho. uhum. Né? De repente veio 2, fiquei até indignada, que eu falei, meu Deus, eu não estava pensando nenhum. Veio 2 assim, numa lapada atrás da outra, com 6 meses de resguardo de parida, 6 meses de parida, eu já engravidei de outra, eu falei, meu Deus, como assim? Era difícil para engravidar do primeiro foi planejado, né? Uhum, O segundo não foi planejado, e eu falei, meu Deus, foi acidente. Então, assim, né, a gente nunca tá preparada, né? Tem uhum. gente que planeja, tem gente que não. No caso, demorou para eu aceitar essa ideia de ser mãe. Foi assim, um processo ao qual eu tive que aprender. Inclusive, quando eu me imaginava mãe e eu não era, eu falava assim: "Meu Deus, eu acho que eu vou ser uma mãe ruim demais da conta. Será que eu tenho capacidade para poder criar uma criança?" Mas eu trago comigo uma frase que um dia um homem de Deus, né, que é meu amigo, falou para mim, ele falou assim que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Então, assim, tem sido. É uma loucura conseguir administrar tudo, né? Porque eu Uhum. ministro cursos, eu faço atendimento ao cliente também, eu não deixei o atendimento de mesa, né? Por mais que eu seja mentora, eu tenho uma cartela muito pequena de clientes hoje em dia. Uhum. Eu, antigamente, quando eu tinha um foco maior só para atendimento ao cliente, eu tinha uma moça que trabalhava comigo e meninas que tiravam cutícula. Na Uhum. época eu não conhecia ainda a técnica de manicure russa, então eu pagava por fora esse serviço, né? Uhum. E eu tinha deixado a manicure tradicional totalmente para dedicar só no alongamento. Uhum. No meu estúdio tinham 200 clientes fixas por mês. Então, quando eu parei com esse atendimento, não que eu parei, mas que foi reduzindo, porque se eu tenho uma procura maior de cursos, tipo, é normal, é natural Uhum. você ou parar de fazer atendimento ou reduzir a agenda. Então, no caso, eu reduzi muito a minha agenda de cliente, não porque eu quis, né? Porque, como eu falei, eu nem sabia o que era ser master. Quando eu vi, eu já tinha me tornado. E eu aceitei, né? E assim, pra mim foi um baque, porque a única coisa que eu queria era fazer atendimento o dia todo. E estava tudo bem se esse fosse o propósito de Deus para minha vida, só que não era esse o propósito dele para minha vida. O propósito dele era que eu instruísse as meninas a não passar por aquilo que eu passei, né, que era problema de descolamento, e não só isso, mas transformação. Porque sempre que eu ministro os meus cursos, eu conto um pouco da minha história,
É muito importante ter essa troca. Eu acho que tem que ter essa troca, inclusive, porque é estranho você receber uma pessoa igual, eu recebo meninas de todo o Brasil. Já pensou? A menina vem do Tocantins, igual veio já esse ano menina do Tocantins, da Bahia, vem do Sul, vem de todo lugar, veio até dos Estados Unidos já. Uau. Até a americana mesmo, que Uhum. não sabia falar uma palavra em português. Você já pensou, a pessoa chega na minha frente, eu só vou falar pra ela: "Oi, tudo bem? Me dá aqui, deixa eu te mostrar", faz a unha e tchau. Não é Uhum. assim que funciona, não nos meus cursos. Tem que ter uma troca para eu saber sobre a pessoa, para ela saber sobre mim, e para que de fato haja ali uma transformação, não que é a minha vida que vai fazer a pessoa sair transformada. Obviamente, vai fazer parte sim, né, Uhum. porque se a pessoa tá me procurando é porque ela conecta com a minha história, ela gosta do meu trabalho, ela gosta da minha essência, do que eu transmito nas redes sociais, mas só quando senta na minha mesa que vai conhecer meu método, vai conhecer a Luana de verdade. Uhum. Então tem que ter essa troca. Não Uhum. tem como fazer, né, ministrar um curso sem ter essa troca antes. Uhum. Uau. Luana, conta pra mim o seguinte, já houve algum momento que você pensou em desistir de tudo? Algum momento, assim, que você pensou: "Não, minha mente agora não tá conseguindo acompanhar, eu não consigo, é muito pra mim"? Óbvio, acho que não teve nenhum ser humano nessa vida que pensou assim: "Meu Deus, o que é que eu tô fazendo nesse planeta?", que a gente não consegue, assim, entender, quando a gente não sabe ainda qual é o nosso propósito, eu falo que nós somos forjados. Uhum. Então é no momento da dificuldade que a gente pensa em desistir, e eu passei por isso em 2022, quando eu já estava com a minha vida mais ou menos estruturada na época, com uma loja já há 4 anos no centro, né, de Goiânia, e de repente eu levei, assim, um golpe certeiro, e eu acabei perdendo literalmente tudo, tudo que eu tinha. E nessa época eu não conseguia compreender, porque minhas cabines queimavam, eu perdi 2 micromotores que na época eram um dos mais caros do mercado, que era motor ortodôntico. E, tipo, na época eu paguei 1.900 em cada motor, Meu Deus. era muito caro. Hoje em dia a gente tem micromotores mais baratos no mercado, né, e que entregam muita excelência, mas na época era muito elevado, não tinha tanta concorrência, então quando a concorrência é menor, o valor é mais agregado. Uhum. Eu perdi os 2 motores e fiquei justamente com o motor que eu falava que nunca ia trabalhar com ele, que era um motor, né, que a gente chama de porquinho hoje em dia. O porquinho foi a única coisa que me restou. Ele queimou também, gente, mas demorou muito mais tempo. Então, assim, nessa época, A gente ri de eu falei desespero. não, mas na época eu só chorava mesmo, eu falei: "Isso não é pra mim". Eu falei assim: "Não, não é pra mim, eu perdi tudo que eu tinha, literalmente, até a dignidade eu tô perdendo". E eu falei: "Não, isso literalmente não é pra mim. Acabou pra mim. Eu acredito que Deus não quer me honrar nessa profissão. Eu não nasci para ser nail designer. Eu tenho alunas que já estão milionárias, com empreendimentos milionários, e eu não. Não que eu tenha inveja delas, mas se Deus quisesse me honrar com isso, Ele tinha me honrado. Eu sou grata. Consagrei tudo para o Senhor. Falei: Senhor, estou consagrando tudo, estou entregando tudo nas suas mãos. O Senhor vai direcionar. Se o Senhor quiser que eu doe para alguém todas as minhas coisas, eu vou doar tudo. Se o senhor falar: "Não, minha filha, vende, pra você ter um dinheirinho", né, eu vou vender. Mas eu tô querendo é doar mesmo. Eu vou desistir disso aqui, porque eu acho que não é pra mim, e se for, não é nesse momento da minha vida. Uhum. E tá tudo bem, Senhor, porque o Senhor tem abençoado as mulheres que confiaram no meu trabalho como instrutora, como nail designer. E é isso, só não é pra mim, então eu desisto, né. Já tinha dias da minha vida que eu não fazia um alongamento, que ninguém me procurava pra um curso. Meu Deus. As portas realmente se fecharam. E no dia que eu consagrei tudo para Deus, sabe o que que Deus fez? Mandou uma aluna lá do Mato Grosso me chamar. No dia que eu falei: "Eu desisto", essa mulher me procurou e fechou um curso comigo. Veio uma outra moça, né, do interior, que, assim, não é tão longe daqui de Goiânia, né, de Anápolis, na época. Fechei um curso com ela. Foi o primeiro curso de instrutora que eu ministrei na minha vida, né, ou seja, para uma pessoa aprender a ministrar curso também. Interessante. E, assim, eu cobrei um valor muito elevado na época e ela pagou. Uhum. E aí eu falei assim: "Gente, o senhor brinca demais comigo, senhor. Só porque eu falei que não queria mais, o senhor me manda essas 2 alunas". E aí eu acabei continuando. Falei assim: "O senhor, por que que o senhor fez isso, né?". Mas tudo bem, entendi que não era para desistir. E nós somos forjados, nós somos provados. Deus permite a gente passar pela prova, Uhum. porque se a gente não passar pelo processo,
A a gente não gente não vai estar valoriza. capacitado para viver o propósito, é tudo Uhum. capacitação. Então hoje eu super entendo, hoje eu não penso em desistir. Lógico que tem dias que a gente fica um pouco para baixo. É natural, né. Na vida, né, não são todos os dias que a gente vai estar bem com tudo, né, à nossa volta. Mas nem por isso eu desisto do meu projeto, eu desisto de dar uma vida melhor para os meus filhos, porque eu acredito no meu trabalho e acredito que, através dele, eu vou conseguir ter um patrimônio, vou conseguir deixar um legado para os meus filhos, através de tudo, dos meus princípios, aquilo que eu carrego. Não tem como eu desistir depois de tudo que eu passei. Não é uma opção desistir, mas já Uhum, passou sim na minha cabeça, principalmente no momento da dificuldade. É o momento que mais fica assim martelando na nossa cabeça. Será que eu nasci mesmo para isso? Mas é tudo uhum. preparação. É, na verdade, nós somos forjados na dificuldade. Se a gente não passar pela dificuldade, não tem como a gente falar assim: "Ah, eu consigo superar uma dificuldade", né. Só quando você Exatamente. realmente supera. Quais são seus motivos? Os seus motivos de continuar, os seus motivos de não Justamente isso que desistir? você falou, né. Como é que a gente vai agregar na vida de alguém? Como que a gente vai causar transformação se nós não fomos transformados primeiro? É. Então, assim, o que me fez fazer esse projeto acontecer foi justamente o fato de eu ter que, assim, recomeçar a minha vida, dentre tantos recomeços que eu tive, né, porque a gente é assim, gente, a gente cai, a gente levanta. Mas quando o meu filho nasceu, né, quando eu fui para a maternidade para ganhar o meu primeiro filho, eu quero que fique bem claro que eu não tenho nada contra o pai do meu filho. Uhum, Hoje em dia, assim, eu vejo que tudo tem um porquê, né, tem um propósito. E na época, infelizmente, ele era viciado, né, uhum. em crack, e ele acabou trocando o enxoval do nosso filho por pedra. Meu Deus. Trocou o enxoval, alguns móveis da nossa casa também, na época, e eu literalmente fiquei abandonada. Então, assim, nessa época, eu voltei a trabalhar, acho que foi com 12 ou 13 dias de pós-parto. Isso é o seu filho mais Isso, velho? meu filho mais velho. Eu não sabia fazer nem metade das unhas que eu faço hoje. Eu só sabia fazer unhas de gel na Tips, Aham. quadrada e de cor natural. E estava grávida? Exatamente. E aí, quando aconteceu esse fato, estava tudo certo. Eu fui pro hospital e ele falou que ia em casa buscar o enxoval e não voltou, minha gente. Tem muita gente que usa aquele termo. Meu O meu Deus. filho, ele fala brincando, né? Eu sei que tem um fundo de verdade. Ele fala: meu pai foi comprar cigarro e não voltou. Foi literalmente isso Meu que Deus. aconteceu. Então, assim, foi através disso, do abandono. Eu sei o que é abandono, eu sei o que é vulnerabilidade de verdade. Uhum. Então, assim, se eu conseguir, se eu estou conseguindo, você também pode. Foi isso que me fez acreditar que tudo que eu passei tem um porquê e é um propósito. É verdade, é verdade. Eh, conta pra nós o que você imagina que vai acontecer com a sua vida daqui 5, 10 anos, se você continuar nesse caminho, nessa obediência. Porque se algum dia você pensar de novo em desistir, aí você volta e assiste. Deus me bate. Eu não posso pensar em desistir porque Deus me bate. É assim, com a vida de quem se dispõe a andar na linha, né? É. Bom, eu sei que eu posso ter vários planos, né, desejos do meu coração, sonhos, mas eu também entendo que o que Deus tem para mim e na vida daquele que crê é muito maior, é imensurável. Eu não Uhum. tenho assim dimensão do que Deus quer para mim, mas eu sei que é sempre maior e melhor do que os meus planos. Mas é óbvio, eu também entendo que caminhando nos princípios, tendo valores, na obediência, sendo filho de Deus, não tem como a gente não prosperar em todas as áreas. Então, assim, eu me vejo daqui 5, 10 anos, tendo saúde e continuando trabalhando da forma que eu estou trabalhando, na honestidade, na verdade, me imagino, né, vivendo uma vida diferente da que eu vivo hoje, né? Eu não sou casada, mas eu penso em casar. Penso em viajar ao mundo, né, inclusive já tô declarando que esse ano eu vou tirar meu passaporte, porque se você tem um sonho, como eu falei, não adianta nada não agir, né. É verdade. Então vou tirar meu passaporte para isso, eu penso em ministrar cursos fora do país, penso em ter minha casa própria, venci meu medo de dirigir, então agora quero tirar, né, minha habilitação, porque eu tinha muito medo. Tem muita gente que tem esse mesmo medo, inclusive a gente tem que ir com medo mesmo. Quero aprender a dirigir para ter um carro. Então, assim, hoje eu entendo que tudo para deixar de ser sonho, perdão, tudo que precisa deixar de ser ilusão para que seja realmente um sonho, precisa de ação, eu tenho que tirar minha habilitação para isso. Eu venci esse medo, graças a Deus. Uhum. Então, eu quero ter meu carro, minha casa, ter uma vida melhor para os meus filhos.
dar uma educação de qualidade para eles. E é isso o que eu penso. Eu penso em ter uma vida com Deus, e não é pecado a gente querer uma vida próspera financeiramente. Muita gente pensa que tem que viver na pobreza, Uhum. inclusive na nossa área mesmo. Tem muita gente que que critica, né, os designers que cobram mais alto, né, no valor. Por Uhum. exemplo, eu cobro mais alto no valor, mas eu cobro também barato. Uhum. Eu tenho cursos em turma que são mais baratos, mas os cursos VIPs, eles têm um valor mais elevado. E tem muita gente que, infelizmente, critica quem cobra um pouco mais alto, Uhum. né? Não entendendo essa questão de bagagem e tudo mais. Uhum. E tá tudo bem, tá tranquilo. Só que não é pecado você prosperar. Desde que seja na honestidade, gente, eu acho que se você caminha com o Senhor e Ele te permite até cobrar mais caro, por que não cobrar? Uhum. Se você investiu tão alto, eu já investi muito alto na minha profissão. Em 2 anos e meio, por exemplo, eu investi mais de R$ 100.000 em conhecimento. Tanto com cursos de alongamentos de unhas, com essas técnicas de marketing, Uhum. de posicionamento, química dos produtos, tudo para ser a Luana que eu sou hoje. Por que que eu não posso cobrar mais caro? Uhum. Então, assim, a Bíblia fala, né, a palavra de Deus deixa bem claro que se você andar nos caminhos do Senhor, você vai prosperar e colher os melhores frutos dessa terra. Uhum. Então, se Deus falou que se a gente andar na linha, se a gente fizer aquilo que é certo, nós vamos colher o melhor dessa terra. Se Ele quer o melhor para nós, por que eu não vou querer? Se Ele quer, eu também quero. Uhum. Então, eu quero sim prosperar cada vez mais, não só financeiramente, porque prosperidade não é só financeiro. É você ter saúde, é você ter a sua família do seu lado, é você ter o seu trabalho, é você ter a alegria de estar vivo. Isso é prosperidade. É verdade. Agora chegou aquele momento de você compartilhar conosco uma chave. Nesse episódio, nós estamos trabalhando com chaves que abrem portas. Então, tem muitas mulheres que estão passando pelo mesmo processo que você passou. Hoje pode ter mulheres que estão nos ouvindo que estão grávidas, que estão passando, às vezes, por alguma dificuldade no sentido de não conseguir fazer um bom trabalho, executar um bom trabalho. Então, assim, qual a mensagem que você deixa, a chave que você deixa para as pessoas que estão trilhando o caminho pelo qual você já passou e conseguiu, ter êxito, ter sucesso? A chave que eu tenho hoje é: nós sempre podemos fazer melhor. E o que que significa isso, da gente poder fazer melhor? Muitas vezes, como eu falei, a gente vive, um cristianismo barato. Às vezes a gente acha que está fazendo demais, e pode crer, às vezes a gente não está fazendo nada, nem um Uhum. terço do que a gente realmente poderia estar fazendo. Meu Deus. E eu estava tendo uma conversa, né, esses dias com uma amiga, ela é empreendedora também, não do mesmo nicho, ela tem uma academia. E nessa conversa que a gente teve, né, ela falou que achou lindo, uma gracinha o meu projeto, né, de mulheres. Eu falei: "Cara, se eu fosse milionária, você pode ter certeza que eu ia ajudar a gente demais". Aí ela falou assim pra mim: "Será mesmo?" Eu falei: "Mas é claro que sim, porque isso já é da gente. Se a gente tem esse coração disposto a ajudar, a gente ajuda com o que tem e com o que pode". Não é esperar ter dinheiro para poder ajudar uma pessoa, muitas vezes com um abraço, com uma palavra amiga, uma palavra de incentivo, falar para a pessoa que vai dar tudo certo, já está fazendo a diferença na vida de alguém. O seu vizinho às vezes pode estar precisando aí de um pacote de arroz, de um óleo. Isso é fazer a diferença. Isso é você dar o seu melhor. Você pode sempre fazer melhor. Não precisa fazer o mínimo apenas, pode fazer melhor sim. Então, quando eu falei isso pra ela, ela falou: "Não, não, isso é verdade mesmo", porque o ano passado, em dezembro, eu fiz uma ação aqui, né, do Natal Solidário, teve muita gente que ajudou, mas teve gente que não ajudou também. Eu falei: "Tá vendo? Isso é nosso". A gente se dispõe a fazer a diferença. Então, se a gente já faz sem ser milionário, imagina sendo milionário. É. Então, essa é a chave que eu tenho hoje, que você sempre pode, a gente sempre pode, né, fazer melhor. E é isso que eu tenho buscado para minha vida, fazer o melhor sempre, o melhor como mãe, o melhor como empreendedora, o melhor como instrutora de cursos, o melhor em ajudar as pessoas. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade. Uau, uau! Olha, estamos superando a cada podcast uma chave mais poderosa. Luana, agora conta para as pessoas onde que elas te encontram nas redes sociais. Bom, as pessoas vão me encontrar nas redes sociais, né, através do meu Instagram e do meu TikTok também, né, que é @Luana_Alves Mastermind.
Nós vamos deixar nos comentários o link também das suas redes sociais. Se houver alguém que tem interesse de patrocinar o projeto, alguém que tem interesse de saber mais informações, de conhecer seu trabalho, as pessoas podem entrar em contato com você. E você que ficou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, deixar aí seu comentário e manda para nós uma história que vale a pena nós contarmos aqui no A Vida Podcast. Obrigado, um abraço abençoado para todos vocês e obrigado, Luana. Eu Obrigado te por ter agradeço pela confiado no meu oportunidade. trabalho. Obrigado pela ousadia, porque a Luana é ousada e assim que você prospere cada dia mais. Você também. Muito Obrigada. obrigada.